Muito bem, pessoal. Nessa videoaula vamos fazer a introdução à lógica de programação. Vamos ver por que usar essa ferramenta. Essa é a videoaula número 1. Para melhores resultados, eu sugiro que vocês usem fones de ouvido durante a videoaula. Vamos começar então explicando o que é uma linguagem de programação. Basicamente, é o código usado para escrever programas de computador. Segundo a descrição do dicionário, é um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador. Permite que o programador especifique precisamente sobre quais dados um computador vai atuar, como esses dados serão armazenados ou transmitidos, e quais ações devem ser tomadas sobre várias circunstâncias. Daí eu coloquei alguns exemplos de linguagens de programação mais conhecidos, como a linguagem C, linguagem Pascal, C++, Java e PHP. Essas linguagens de programação podem ser divididas em dois níveis, os de alto nível e as de baixo nível. Ele se refere a quanto a linguagem se aproxima da usada pelo homem. As de alto nível se aproximam muito, por exemplo, PHP, C++, e a de baixo nível é que não se assemelha em nada à linguagem usada para a comunicação entre as pessoas. O exemplo disso é Assembly, que é escrito somente em código binário, códigos de zeros e 1. Os conceitos básicos da linguagem de programação. Para que um programa funcione perfeitamente sem erros, é preciso que ele obedeça 3 regras básicas. Que ele tenha uma léxica exata, uma sintática certa e uma boa semântica. A léxica se refere à ortografia. Como vocês podem ver no exemplo, o cachorro é bonito, escrito com CH, está correto, mas quando se escreve com X, está errado. Dessa forma, o programa não funcionaria. A sintática se refere à gramática. Por exemplo, o cachorro com CH está certo, continua certo. Agora com X, continua errado. E se as palavras estiverem fora de ordem, como este exemplo, bonito, cadeira, deitar é cachorro, o programa também não funcionará corretamente, pois a sintática está errada. E a semântica se refere ao significado. As palavras escritas dentro de um programa precisam ter um significado dentro dele para que ele funcione sem erros. O código-fonte é aquele escrito pelo programador. O objeto é o código-fonte com léxica, sintática e semântica sem erros. Depois que o programa for escrito, aí entra em cena o compilador. Ele verifica a léxica e a sintaxe do código-fonte e o transforma em código-objeto. E o linker faz com que esse código-objeto seja executável no computador. Agora, onde escrever o código-fonte? Existem alguns programas que têm a função de permitir ao programador escrever esses códigos. Eles são chamados de IDEs. Eles permitem que se faça edição, depois, se houver algum erro, permite que se faça refatoração, permite que se tire erros, que é o chamado de debug na área técnica, e que se faça os testes necessários. Neste curso, vamos utilizar o Eclipse. Então, para vocês terem uma ideia de como funciona o Eclipse, vou mostrar a interface dele para vocês. Bem, essa é a interface do Eclipse. Nessa área é onde se digita o código-fonte do programa. Aqui é onde ficam as subpastas dos programas que você já criou, e aqui é a área de testes. Ela pode estar localizada tanto à direita como na parte inferior. Neste exemplo é um exercício bem simples. Nós vamos digitar 2 números e vamos imprimir a soma deles. Quando eu digo imprimir, quer dizer que vamos mostrar na tela. Por exemplo, vamos executar esse programa. Então ele pede que digitemos o primeiro número. Vamos colocar 4. Agora vamos digitar o segundo número, número 3. A soma de 4 mais 3 é 7. Mostra isso, que a soma dos dois números é 7. Então essa é a apresentação básica do Eclipse. Então na próxima videoaula vamos basicamente começar a programar. Vamos ver alguns comandos básicos, operadores lógicos e faremos alguns exercícios. Muito obrigado.